consideravam luz, calor, nas suas tabelas primordiais. Só que a gente vê na nossa vida que, embora a física, a biologia, as diversas áreas de geologia, elas têm visões diferentes sobre a mesma matéria, a química, ela teve como papel dela organizar os elementos da tabela, os elementos que constituem a própria matéria. Cada área avalia de uma maneira. A química, ela teve como sua missão, entre aspas, organizar esses elementos para que ficasse mais fácil, tanto para químico, quanto para físico, quanto para biólogo, puderem seguir adiante nas suas diversas áreas do conhecimento. Que nem, hoje é muito simples para a gente saber que o ar tem nitrogênio, a água tem o hidrogênio, quais as funções que esses elementos trazem como propriedade para essas matérias, mas tudo foi muito difícil no começo. Muitos ainda não conseguiam agrupar em propriedades periódicas, assemelhar essas propriedades de cada elemento, saber o que é um elemento, o que é um agrupamento de elementos. Isso era tudo muito, muito difícil. Mas antes da gente falar sobre a tabela periódica, a gente iria falar um pouco mais sobre esse agrupamento de elementos que eles fizeram. Como que eles chegaram nesses elementos para ficar um agrupamento mais semelhante e fosse possível para qualquer um cientista poder analisar e prosseguir os seus estudos nas mais diversas áreas. E agora a gente vai fazer uma espécie de demonstração dessas propriedades dos metais do caminho. Então a gente vai começar falando um pouco sobre como que aconteceu essa tabela periódica. Primeiro a gente tem o lítio, né? O lítio foi um dos elementos que foi difícil no começo, não tinha todos esses elementos que tem hoje. Hoje a gente tem mais de 100 elementos na tabela periódica. O lítio, ele é classificado como metal alcalino. Os metais alcalinos, eles fazem parte de um grupo maior. Na verdade, há diversos grupos na tabela periódica que você pode visualizar na tabela periódica. O outro enfoque muito importante da tabela periódica é que ela é feita de forma a ficar mais fácil para o leitor, seja ele um cientista avançado, ou seja um aluno do ensino médio, uma pessoa que tem um conhecimento, ele poder visualizar. Os alcalinos, eles se encontram numa faixa da tabela periódica semelhante a um retângulo. Eles têm um lugar... E a tabela periódica ela foi feita de uma forma para um impulso classificatório do homem. Então o lítio, depois de muitos estudos, foram descobrindo que ele era um metal, ele tem uma das propriedades comuns aos metais, né? Ele é prateado. Esse é o lítio encontrado no seu estado puro. Ele tem o brilho, todos os metais, só que entre os metais ele faz parte de um grupo mais fechado que os alcalinos. E tem outros alcalinos também, como o sódio, que também tem as características de um metal, mas uma característica mais fechada para o grupo dos alcalinos, como a valência mais 1. E a forte reatividade com água também. Isso é o que difere cada um para um. Tem pode passar a notícia. Potássio também, que é um outro alcalino. Só que, conta um pouquinho da notícia. Só que é claro, né? Com muito trabalho eles foram vendo que na tabela periódica, porque a tabela periódica ela também tem as suas linhas horizontais. E quanto mais você vai descendo, né, que depois a gente vai mostrar a tabela periódica certinho, os alcalinos eles têm uma propriedade semelhante no sentido decrescente. Quanto mais você vai decrescendo essas linhas horizontais, vai aumentando as camadas. Mas eles continuam com suas propriedades semelhantes e com a valência mais 1. O que difere depois dos alcalinos terrosos. Também são encontrados na tabela periódica de uma forma de fácil visualização, tanto para um aluno de ensino médio, para um cientista mais avançado. Eles também, todos têm valência mais 2. E isso foi feito descobrindo com vários testes, porque se você tem um mol de uma substância, por exemplo, uma substância cheia de íons, o magnésio, por exemplo, você vai precisar de 2 mols para reagir com um halogênio que também tem valência mais 1. Isso difere ele dos alcalinos. Mas isso tudo foi feito, toda essa tabela periódica ela foi feita com muita base no experimental, porque eles não podiam formar teorias sem ver os experimentos certinho. Então eles faziam muitos experimentos e chegaram
a um ponto que eles descobriram que tanto o magnésio, quanto o bário, quanto outros elementos dos alcalinos terrosos, eles teriam um comportamento semelhante, porque eles, sempre quando eles reagiam com halogênio, eles precisavam do dobro de quantidade do halogênio para reagir com eles, enquanto os alcalinos só e outros elementos de acordo com a variação do grupo deles. E tudo isso foi feito devagar. No tempo de Lavoisier, por exemplo, eles eram muito rústicos, eles não tinham como fazer isso porque eles muitas vezes não sabiam diferenciar o que é um elemento e o que é uma substância direito. Então muitos consideravam a luz, e luz era difícil enquadrar nesses métodos mais sofisticados que hoje a gente enquadrou. Chegar ao ponto de você saber que 1 tem valência mais 2, reage por proporção 2:1. Pode passar na notícia. Tem os outros alcalinos terrosos também, que vai aumentando as camadas, isso foi feito devagar. Descobri que foi muito depois que eles foram descobrir isso. Pode passar. O bário, né? Ele já tem toda uma abrangência maior. Pode passar na notícia. Aí depois eles foram vendo, chegava um ponto que não tinha toda essa variação só 1 mais 2. Aqui, por exemplo, o ferro ele se encontra tanto no estado mais 2+, né, com valência mais 2, como mais 3. Mas muito comum encontrar valência mais 2. E tudo isso foi descobrindo, através de muita pesquisa, eles foram descobrindo que não era só que cada subnível desses, eles tinham uma determinada tipo de energia. E muitas vezes invertiam, e eles estiveram fazendo vários testes, muitas vezes eles erravam, eles colocavam um elemento um pouco à frente do outro, aí eles descobriam que na verdade não era sempre que o S ficava por último, muitas vezes no subnível D eles invertiam, tudo isso foi feito muito em forma experimental. Pode passando. Tem a prata que ela também é um metal, assim como os alcalinos ferrosos, assim como o lítio, que é um alcalino, assim como o bário, que é um metal alcalino terroso, a prata também é um metal, só que ela está mais no grupo fechado dos metais de transição. Ela se comporta diferente, ela tem um comportamento um pouco menos reativo com água, e tudo isso foi feito, pode-se dizer que muito da tabela periódica foi feito no experimental, para depois eles formar uma teoria, aí depois o Mendeleev, por exemplo, já tinha toda uma estrutura de filósofos, de cientistas, que fizeram essas teorias, fizeram muitos pensamentos, muitos estudos, colocaram no papel. Aí o Mendeleev, já com toda essa bagagem, ele teve acesso para fazer uma teoria mais... Aí que ele foi teorizando a química, aí que ele foi partir para descobrir mais elementos, mas antes do Mendeleev era muito experimental, aí depois o Mendeleev teve uma base muito mais forte para fazer. Mas que tipo de experimento eles faziam? Eles faziam isso, eles faziam, por exemplo, para descobrir o Mendeleev, por exemplo, ele meio que tentava adivinhar, entre aspas, onde o elemento estaria. Qual os experimentos que eles faziam? Eles, por exemplo, ele era muito forte, pelo menos no começo, antes do Mendeleev, saber qual que era a massa do elemento. Muitos cientistas antes do Mendeleev, o que eles faziam? Eles pegavam, descobriam a massa de um elemento, descobriu a massa de outro elemento que eles julgavam ser parecidos com ele em suas propriedades, fazia a média para tentar prever qual seria o outro, ou tentava... O método produtivo era isso. Aí, só que muito dos elementos eles foram mais descobertos depois quando eles descobriram a radioatividade, por exemplo. Eles faziam por radioatividade para descobrir os elementos mais difíceis da tabela periódica. Porque essa distribuição eletrônica eles não tinham. Não, isso é física quântica. Isso foi feito. É pós-borda, é Sommerfeld. O Bohr era de camada, mas esses subníveis eles são de Eu até tinha esquecido do Sommerfeld. na verdade, uma coisa que seria interessante falar de quais são as propriedades é que esses grupos mais restritos, metais, alcalinos terrosos, os halogênios, os metais de transição, o que agrupa eles no primeiro momento é a reatividade deles serem semelhantes no seguinte sentido. Aquele grupo reage semelhantemente com a água, todos formando uma base monobase. Aquela outra família reage com a água formando
base, mais uma base com duas hidroxilas, uma de base. E assim por diante. Então, eles reagem com oxigênio da mesma maneira. Então, esses pequenos grupos, dentro do grupo grande dos metais, tinham as propriedades químicas muito semelhantes. E o que são isso? Reagir com a água, reagir com o ácido, reagir com o oxigênio de uma maneira igual, de uma maneira muito semelhante. Eu comecei a desconfiar que era isso, que eles faziam por reação.